Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e nós vamos começar hoje com a nossa primeira aula do módulo Biologia 1. E nessa primeira aula nós vamos ver um pouco a respeito da biologia, que é a ciência que estuda a vida. Então, a biologia, pessoal, é uma área, científica e que tem como objetivo estudar todos os seres vivos e o meio a qual elas pertencem. Então, a biologia é uma palavra de origem grega, quer dizer bio, vida, e logia vem de logos, que quer dizer estudo, e juntando essas duas palavras nós temos a palavra biologia, que quer dizer estudo da vida. Bem, a biologia ela pode se concentrar em diferentes níveis de estudo dos seres vivos. Nós podemos ter estudos a nível molecular, quando, por exemplo, nós analisamos moléculas orgânicas que formam os seres vivos, o DNA, o RNA, o código genético de um modo geral, vírus, tá? Nós também podemos fazer estudos biológicos a nível celular, quando nós estudamos micro-organismos, unicelulares ou a própria célula, bactérias, como por exemplo. Nós podemos ter estudos biológicos a nível tecidual, que é quando nós temos o estudo de conjuntos de células que têm uma determinada função dentro do organismo, Então, por exemplo, tecidos vegetais, tecidos animais, tecidos humanos, Nós temos também estudos biológicos a nível sistêmico, quando estudamos órgãos e sistemas que compõem esses seres vivos, por exemplo, quando nós analisamos os olhos, os órgãos que compõem o sistema digestório, o sistema nervoso, respiratório, de um modo geral. Nós também temos estudos a nível de organismo, quando nós estudamos um organismo em si, como ele se insere no ambiente, quais são as suas reações, Então, como ele se adapta ao ambiente. Então, isso é um estudo biológico a nível de organismo. Nós podemos realizar esses estudos para qualquer tipo de ser vivo, tá? Pode ser animal, pode ser vegetal, fungo, bactérias. Mas também nós temos os estudos a nível de população. O que seria isso? É quando você analisa, você faz um estudo de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie. Então aí você está considerando uma população, por exemplo, população de ararinhas azuis, população de sardinhas, população de ipês, ipês de uma determinada espécie. Então isso é um estudo populacional. Nós também temos estudos de nível de comunidade, quando nós abordamos todas uma diversidade de espécies que pertencem a uma determinada região, E aí, por exemplo, nós podemos pegar a comunidade de um lago, a comunidade de um rio, a comunidade florestal, A comunidade de uma savana, por exemplo. A savana ela é composta por diversos animais, então nós vamos fazer o estudo daquela comunidade em si, que é a savana, entre outros. Nós temos, avançando um pouco mais no nível, nós temos estudos mais amplos, que são os estudos ecossistêmicos, quando nós abordamos, por exemplo, como os seres vivos, de um modo geral, um grupo de seres vivos de diversas espécies estão inseridos no seu ambiente de uma determinada região. E como esses seres, esses organismos, eles reagem a determinados fatores abióticos, ou seja, fatores não vivos. Um exemplo, quando a gente estuda o Pantanal, nós vamos estudar os seres vivos do Pantanal, bem como o regime hidrológico do Rio Paraguai, os níveis de sedimentos que tem naquele ambiente, o nível de poluição, sedimentos aéreos, o efeito, por exemplo, do fogo nas espécies de cerrado, tanto animais quanto vegetais. O processo de recuperação de áreas degradadas na mineração também é um exemplo de estudos ecossistêmicos. Enfim, a biologia ela pode aumentar o seu nível
de complexidade, né, no estudo dos níveis, diferentes níveis de organização dos seres vivos, né, e assim aumenta também a sua complexidade dentro dessas áreas. Quais são as especialidades que nós encontramos dentro da biologia? Bom, a biologia é muito diversa. Nós temos desde disciplinas e áreas mais amplas, né, até mesmo áreas mais especializadas dentro de uma determinada área. Tá? Então, quem faz a especialização em biologia, ele pode se especializar numa área mais ampla, como por exemplo anatomia, botânica, ecologia, zoologia, ou também pode se especializar mais ainda dentro de cada uma dessas áreas. Por exemplo, dentro da botânica, nós temos aqueles que são especializados em taxonomia botânica, ou seja, eles vão estudar determinados grupos de plantas. Ou dentro da zoologia nós temos a ornitologia, que vai estudar apenas as aves, e assim por diante. Então, assim, de um modo geral, nós temos, por exemplo, algumas áreas importantes, como a anatomia, que tem como objetivo estudar a estrutura, a forma, né, dos tecidos, órgãos e sistemas. Isso pode variar para qualquer ser vivo, tá? Não só para o homem. A citologia, né, que se preocupa em fazer o estudo da célula sob o ponto de vista da sua estrutura celular, o seu funcionamento fisiológico, a bioquímica e a estrutura molecular. A botânica, ela é o estudo das plantas, desde a sua anatomia até mesmo a sua morfologia e fisiologia e classificação. Já a ecologia é uma área que tem como principal preocupação estudar as relações dos seres vivos entre si e com o seu meio ambiente. A genética, que é uma área que está em grande expansão ultimamente, ela estuda a natureza do material hereditário. O que seria esse material hereditário? O nosso DNA e o RNA, ou seja, o código genético. Quais são os mecanismos de transmissão do código genético, dos genes, dos caracteres que podem passar de geração em geração. A microbiologia, por sua vez, ela tem a preocupação de estudar os micro-organismos, desde vírus até organismos unicelulares ou coloniais. A zoologia é uma área bem interessante, né? Muito ampla, tá? E é basicamente o estudo dos animais. A taxonomia sistemática é uma área importantíssima dentro da biologia e que tem como principal objetivo estudar as prováveis relações entre os seres vivos, classificando-os em grupos, baseando-se em caracteres morfológicos, anatômicos ou mesmo genéticos. Bom, a biologia como ciência, né? Ciência que vem do latim scientia, quer dizer conhecimento. Então, a biologia, ela é uma área que traz o conhecimento mais dos seres vivos, da relação desses organismos, né, entre si e com o seu meio ambiente. Tá? Então, a ciência, de um modo geral, ela é um sistema de conhecimento que abarca verdades gerais. Tá? E todas elas são testadas por meio de um método chamado método científico. A principal ferramenta de um biólogo é o método científico. Então, para que um estudo seja considerado válido, ele tem que passar por esse processo, né? Então, desta forma, todas as respostas, os experimentos, os resultados que são alcançados dentro de um estudo biológico, ele só tem validade se ele passou por critérios científicos, e esses critérios abordam o método científico. Tá? O principal método que nós utilizamos dentro da biologia é o método hipotético dedutivo, tá? Que faz a análise dos fatos, né, biológicos de uma forma crítica. Então, ele observa um fato, faz questionamentos a respeito daquele fato,
elabora hipóteses que são prováveis respostas para aquele fato, né? Por que ocorre aquele fato. E essa hipótese, uma coisa bem importante que a gente tem que considerar, é que essas hipóteses elas têm que ser testáveis. A gente diz, dentro da biologia, que elas devem ser falseáveis. Após o teste, nós realizamos as previsões, né, e a análise desses resultados. Bom, um exemplo que a gente poderia utilizar do método hipotético dedutivo no dia a dia. Por exemplo, quando você tem uma lâmpada no quarto, você vai até o seu quarto, liga aquela lâmpada, né, liga o interruptor e a lâmpada não acende. A primeira coisa que a gente vai fazer é questionar por que a lâmpada não acendeu. Aí nós elaboramos a nossa primeira hipótese. O que seria essa hipótese? Seria a provável resposta a esse questionamento. Por que a lâmpada não quer acender? Então, eu vou elaborar uma hipótese, que é uma provável resposta. Talvez não tenha energia. Tá? Então, você faz uma predição depois que você elabora a hipótese. Se realmente não tiver energia, se eu for em outro quarto e tentar acender, também não vai ligar. Isso dá um indicativo de que faltou energia na casa, tá? Aí você faz o experimento. Então você faz o experimento, vai tentar acender a lâmpada da sala. Aí a lâmpada da sala acendeu. Isso quer dizer que a sua hipótese da explicação de que você deu, de que na verdade faltou energia na casa inteira, é falsa, tá? Porque na verdade faltou energia apenas naquele quarto. Você fez o teste na sala, e se realmente tivesse faltado energia na casa inteira, a lâmpada da sala não acenderia, mas acendeu. Então a sua conclusão, a sua hipótese é falsa. Aí você pode elaborar uma segunda hipótese. A segunda hipótese pode ser que a lâmpada do quarto queimou. Aí você vai tentar fazer uma predição. Se eu trocar essa lâmpada, ela vai acender por uma nova, né? Se eu trocar uma lâmpada por uma nova, ela irá acender. E aí eu vou resolver o meu problema. Aí você faz o experimento 2, troca a lâmpada se acender, isso quer dizer que a sua hipótese é verdadeira e a sua conclusão é correta. Então, isso é um exemplo do emprego do método hipotético dedutivo, tá? No nosso dia a dia, da mesma forma, muito parecida que é utilizada dentro da biologia. Então, quando a gente vai fazer um experimento dentro da biologia, nós primeiro temos que fazer uma observação daquele fato, tá? Pode ser qualquer fato natural. Nós caracterizamos aquele problema, fazemos uma pergunta a respeito daquele problema, levantamos os dados, né, a respeito daquele problema, formulamos a hipótese e nós vamos testar essa hipótese ou no laboratório ou em campo, tá? Aí a hipótese ela pode ser verdadeira ou falsa. Independente dela ser verdadeira ou falsa, nós vamos ter resultados, e esses resultados, se eles forem corroborados, eles podem mais para frente serem discutidos e publicados. Se eles forem resultados que embasem um determinado padrão, tá? Ele pode acabar compondo o que a gente chama de teoria. Tá? A gente mais para frente vai ver o que seria teoria. Quando a gente fala de grupo experimental e grupo controle, são algumas das ferramentas, tá? Nem todos os estudos biológicos utilizam-se de grupos experimentais e grupo controle, tá? Mas quando a gente faz grupos de testes, né, de variáveis em laboratório, geralmente nós utilizamos o grupo experimental e um grupo controle. O que seria isso? O grupo experimental é um grupo no qual você vai submeter o experimento, você vai fazer alterações de variáveis, você vai, por exemplo, no caso aqui nós temos 2 vasos de sementes de feijão. Então, os vasos têm a mesma quantidade de solo e eu vou colocar a mesma quantidade de sementes de feijão, tá? Um vaso eu vou considerar como grupo experimental e o outro vaso como grupo controle. O grupo experimental é o grupo na qual eu vou fazer as alterações, eu vou testar variáveis. O grupo controle, simplesmente eu não vou testar variáveis, eu só vou utilizar esse grupo para fazer a comparação com os resultados.
do meu grupo experimental. Então vamos supor que no grupo experimental eu queira fazer o teste se a quantidade de água interfere no brotamento dos feijões. Então, no vaso experimental, eu vou colocar uma grande quantidade de água. No grupo controle, eu não vou colocar água, tá? E aí, no caso, aqui na terceira fase, depois eu observo os resultados, que a água realmente ela teve uma grande influência no brotamento das sementes de feijão, tá? Enquanto que no grupo controle não teve, porque não teve água, ok? Então, a teoria, elas são formuladas quando há evidências consistentes em vários trabalhos científicos, depois que houve vários trabalhos sendo testados, né? E aí, esses resultados acabam dando suporte a algumas hipóteses que estão relacionadas, tá? Então, a teoria nada mais é do que um postulado de evidências que descreve um determinado padrão. E segundo o Stephen Hawking, que é um dos maiores físicos, né, já falecido, mas foi um dos maiores físicos de todos os tempos, deve haver alguns critérios, como por exemplo, a teoria ela deve descrever com precisão um número razoável de observações com base em um modelo com poucos elementos arbitrários e deve prever com precisão resultados de observações futuras, ou seja, ele deve prever padrões, tá? Teoria, portanto, é diferente de hipótese. Não confunda teoria com hipótese. Teoria são postulados já bem estabelecidos, tá? E não sacramentados, mas bem estabelecidos e já conhecidos dentro da ciência. Hipótese é uma provável resposta a um fato, a um fenômeno, tá? E a hipótese, ela precisa passar por teste. Já a teoria não. A teoria, ela já foi testada, já foi corroborada por inúmeros resultados e ela acaba compondo um corpo de postulados que tentam explicar um determinado fenômeno ou padrão, tá? Mas lembrando que teoria não é verdade absoluta. Por quê? Porque a ciência ela não trabalha com verdades absolutas. A ciência, de um modo geral, ela não é dogmática, ou seja, ela sempre está aberta a novas descobertas, tá? A única coisa que trabalha com dogmas é a religião, e a ciência não é uma religião. Ela tem que ser aberta a novas previsões, a novos resultados, tá? Bom, então aqui, depois que a gente viu o que seria a biologia, o campo de atuação dela, basicamente a gente viu que a biologia ela se preocupa com a vida. Mas quando a gente fala vida, o que seria? Vida, ela vem do latim, que é entendida como um conjunto de características que mantém os seres em constante atividade. Nós temos várias discussões aí a respeito do que seria a vida, quais seriam as características para um ser vivo, né, um ser considerado um ser vivo, mas basicamente vida ela é caracterizada por uma diversidade de caracteres que nós vamos ver a seguir. Os seres vivos eles são organizados em níveis, né? Então quando a gente olha um ser vivo, a gente pode desconstruir esse ser vivo e a forma como ele se insere no ambiente de diversas formas. A gente sabe que um ser vivo, antes de tudo, ele é composto por moléculas, né? Essas moléculas, átomos, né? Se organizam em moléculas, depois se organizam, essas moléculas se organizam formando organelas, que vão se organizar formando células. As células formam um conjunto o conjunto de células forma um tecido, né, que são um conjunto de células que têm uma determinada função e realizam a mesma função. Se eu tenho diferentes tecidos, esses diferentes tecidos podem formar um órgão e um órgão que tem uma determinada função no organismo. Quando eu tenho um conjunto de órgãos, eu tenho um sistema, um conjunto de órgãos que tem
que se reúnem para realizar uma determinada função, por exemplo, os órgãos do sistema digestório, tá? Aí, nesse caso, tem um sistema. Um conjunto de sistema dá origem a um organismo completo. Aí, aqui a gente está vendo o lobo-guará, por exemplo. Quando a gente tem vários indivíduos da mesma espécie, por exemplo, vários indivíduos da espécie lobo-guará, nós temos uma população. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa uma determinada região. Quando eu tenho várias populações diferentes de uma determinada região, por exemplo, uma população de lobo-guará, uma população de árvores, uma população de tucano, uma população de onças dentro da mesma região, nós temos o que a gente chama de comunidade. É a reunião de diferentes espécies de uma região. Quando eu tenho esses organismos interagindo com o seu ambiente não vivo, ou seja, o ambiente abiótico, o ar, o solo, interagindo com fatores do substrato, né? Aí a gente está chamando de ecossistema, tá? É a relação entre organismos vivos e não vivos. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta é chamado de biosfera. Quais seriam as principais características que denominariam um ser vivo? Então, todo ser vivo ele é formado por célula. Então, nós temos células unicelulares, que é formado por apenas uma célula, e multicelulares, que é formado por uma grande quantidade de células. Além disso, nós temos dois tipos de células, as células procarióticas, aquelas que não têm membrana nuclear, e as eucarióticas, que já possuem uma delimitação do seu núcleo, né? Então, você vai ter a presença de um núcleo no interior dessa célula. Então, todos os organismos são formados por células. Todos os organismos vivos possuem uma composição química complexa, ou seja, dentro do nosso planeta, os principais elementos químicos que compõem a vida é o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Além disso, esses seres vivos eles são capazes de se manterem em equilíbrio, né, em resposta a estímulos, é o que a gente denomina de homeostase. Então, se tiver alguma mudança externa, o próprio organismo ele procura se equilibrar frente a essas mudanças ambientais, né? Ou internas. Além disso, os seres vivos são capazes de se reproduzir, né? A capacidade de reprodução é um processo de perpetuação da espécie. E aí nós temos dois estilos de reprodução. A reprodução assexuada, que não envolve a formação de gametas, esse organismo ele vai se reproduzir por brotamento, ou ele vai se dividir, ou ele vai formar esporos, tá? Mas não tem gametas. E já a reprodução sexuada envolve a formação de gametas. Além disso, todos os seres vivos eles precisam de água para sobreviver, né? Não há ainda, de forma conhecida, nenhum organismo no nosso planeta que independa da água. Pelo menos em algum momento, em alguma fase da vida, ele vai ser dependente da água, tá? Porque a água ele é um solvente universal e ele é muito importante para alguns processos fisiológicos dentro do organismo, tá? Além disso, todos os seres vivos possuem metabolismo, ou seja, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo e que são responsáveis pela transformação da matéria para a utilização, né, a transformação da matéria em energia. Então, essa matéria ela é convertida, tá, em processos. Ela é convertida para formar novos blocos, por exemplo, a construção de novos órgãos ou células, ou essa matéria do corpo orgânico, ele é quebrado para ser metabolizado, ou seja, para ele ser quebrado e excretado. Então, dentro do metabolismo, nós temos duas reações. Processo de anabolismo, que é o processo de construção, tá? E que é o processo de construção
de células ou construção de moléculas e órgãos, e catabolismo, que é a decomposição e a quebra de moléculas mais complexas em moléculas mais simples. Então, metabolismo seria igual a anabolismo mais catabolismo. Então, o metabolismo envolve esses dois processos. Outra característica é que os seres vivos, de um modo geral, eles conseguem responder a estímulos do meio externo. Tá? Então, eles podem reagir à luz, eles podem reagir ao solo, eles podem reagir ao sol, tá? À água, enfim, a diversos estímulos do meio. Além disso, os seres vivos eles têm a capacidade de se nutrir e crescer, ou seja, incorporar novos elementos através da transformação de alimentos em energia. Aí nós temos dois tipos de nutrição: a nutrição autótrofa, que são aqueles organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, como é o caso das plantas, né, que absorvem a luz solar e faz a transformação do gás carbônico e da água em amido. E os organismos heterótrofos, que precisam se alimentar de outros seres vivos porque eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Além disso, os seres vivos eles têm um processo de repassar as suas informações genéticas para os seus descendentes. Isso é chamado de hereditariedade, ou seja, a capacidade de você transmitir informações biológicas de geração em geração, tá? Ou seja, do organismo parental para os seus descendentes. Além disso, os seres vivos, todos eles, são capazes de ter alterações ao longo do tempo. Essas alterações, elas podem ser pontuais ou elas podem ser amplas, podem ocorrer em pequenos intervalos de tempo ou em milhões de anos. É o que a gente chama de evolução. Eles sofrem processos de alterações no seu material genético através de mutações, né? E essas mutações elas podem acontecer em todo o corpo ou apenas nas células gaméticas, tá? E se elas forem vantajosas para a sua sobrevivência, elas são repassadas adiante. A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente for estudar a biologia 3. E por último, todos os seres vivos eles são capazes de passar por um processo de ciclo chamado ciclo vital, que é nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Nenhum organismo permanece imortal, todos eles são fadados à morte, tá? Então ele tem um tempo expresso e limitado de vida. E é isso, pessoal, essa é a nossa aula, até a próxima aula.